Olá, começa agora o Pit Stop, seu programa do automobilismo. Veja os destaques dessa edição. Gripe suína cancela a etapa da A1GP. FIA mostra o cinto, mas não bate. A movimentação das pistas neste final de semana. Tudo isso aqui no Pit Stop. O seu programa do automobilismo começa falando da Copa do Mundo do Automobilismo. A categoria cancelou sua última etapa, que seria realizada na Cidade do México. O motivo é a gripe suína que afetou o México. A categoria segue orientações da União Europeia, que recomenda para que cidadãos europeus não viajem desnecessariamente para o país latino. A etapa tinha sido marcada para o dia 24 de maio. Com o cancelamento da etapa mexicana, a etapa da Inglaterra, em Brands Hatch, é a última do ano. As corridas de encerramento do campeonato acontecem neste final de semana. 3 equipes têm chance de levarem a taça: Suíça, Irlanda e Portugal. E para você que quer saber mais da A1GP, vem agora o quadro Parando nos Boxes. A A1 Grand Prix, que é mais conhecida por A1GP, tem regras bem peculiares. A primeira é: as equipes são as representantes do seu país sede. Sendo assim, não temos McLaren ou Penske, como na Fórmula 1 e na Indy. E sim Brasil, Portugal, Suíça e assim vai. Cada equipe tem um carro, somente um representante por país. Por isso, o apelido da A1GP é Copa do Mundo do Automobilismo. Feita essa apresentação, vamos ao formato do campeonato. Como na Fórmula 1, a categoria passa por vários países. Um detalhe importante é que na A1GP, a etapa é sempre realizada em formato de rodada dupla, sempre com 2 corridas em um final de semana. Cada corrida tem o seu formato. A primeira corrida é menor e recebe o nome de Sprint Race. Ela sempre tem a duração de 24 minutos mais uma volta. Recebem pontos os 8 primeiros. Nesta corrida, a pontuação é distribuída no mesmo formato da Fórmula 1. Todas as equipes são obrigadas a fazer um pit stop entre as voltas 4 e 8 da corrida. A segunda prova do final de semana é a mais longa, tem maior pontuação, mais pit stops e recebe o nome de Feature Race. A corrida tem a duração de no máximo 1 hora. Nesta corrida são obrigatórios 2 pit stops e os 10 primeiros recebem pontos. O primeiro recebe 15 pontos, o segundo 12, o terceiro 10 e assim por diante. A classificação para as corridas é feita pelos tempos registrados nos 4 treinos da categoria. A Sprint Race toma como base os resultados dos treinos 1 e 2, enquanto a Feature Race usa os tempos dos treinos 3 e 4 para montar o grid de largada. Como o campeonato é por equipes e não por pilotos, a A1GP permite o rodízio de pilotos durante o campeonato. Por exemplo, a equipe brasileira na temporada 2006-2007 teve 4. Desde o início da A1GP, teve 9 pilotos passando pela equipe brasileira. Nelsinho Piquet foi o debutante. Depois dele vieram Christian Fittipaldi, Bruno Junqueira, Rafael Matos, Vitor Meira, Tuca Rocha, Sérgio Gimenez, Xandinho Negrão e o atual Felipe Guimarães. Felipe Guimarães no ano passado foi campeão brasileiro de kart. Pelos resultados obtidos no kart, o brasiliense foi convidado a participar da temporada 2008-2009 pela equipe brasileira. Com relação a piloto brasiliense Bia Figueiredo, a moça até agora apenas participou dos treinos para pilotos novatos, que acontecem na sexta-feira, e não participou de nenhuma corrida ainda. Isso porque Bia Figueiredo prioriza a carreira nos Estados Unidos, onde corre na Indy Lights. Gostou? Quer saber mais sobre outras categorias? Então faça como Anderlon Oliveira, de São Paulo, e mande sua sugestão para o e-mail do Pit Stop, programa.pitstop@gmail.com. Neste final de semana correm em Richmond, nos Estados Unidos, 2 categorias da NASCAR. Na sexta, a Nationwide realiza as 250 milhas de Richmond. No sábado é a vez da Sprint Cup, a divisão principal, realizar as 400 milhas de Richmond. Os campeonatos de Gran Turismo da FIA abrem suas temporadas. A FIA GT e a GT3 europeia vão até Silverstone, na Inglaterra. Os 2 campeonatos correm em formato de rodada dupla. Nessa quarta-feira, a McLaren foi julgada pelo caso de mentira de Lewis Hamilton no GP da Austrália. O inglês já tinha sido julgado e recebeu a punição no Grande Prêmio da Malásia. Dessa vez, a equipe estava sendo julgada. A equipe foi considerada culpada. A pena foi a suspensão de 3 corridas com a condição de que a McLaren não cometa mais nenhum ato antidesportivo nos próximos 12 meses. E aqui com a gente está Vitor Paulino. Vitor, nós podemos dizer que a FIA bateu e assoprou? Exatamente, podemos dizer sim. E pela segunda vez a McLaren sai bem de um ato antidesportivo. Em 2007, no caso de espionagem, uma multa e a desclassificação do Mundial de Construtores. Nada demais pela gravidade do ato. E agora o piloto e a equipe mentem para os comissários e a equipe recebe uma pena condicional.
Se fizer algo que seja considerado antidesportivo pela FIA no próximo ano, a pena será suspensão de 3 corridas. Somente isso. Nada de multas e exclusão. Um castiguinho. No Brasil, o final de semana é bem agitado. O brasileiro de cross country vai até Natal, Rio Grande do Norte. Já o Campeonato Sul Brasileiro de Kart realiza sua etapa em Pato Branco, aqui no Paraná. A Stock leva o seu circo para Brasília, no Distrito Federal. A Copa Nextel, Copa Vicari e a Stock Junior realizam suas etapas no domingo. Encerrando o calendário do final de semana, 2 categorias de peso no automobilismo mundial movimentam as pistas. O Campeonato Mundial de Turismo vai para a África, correr em Marrakech, em Marrocos. A terceira etapa do ano marca a estreia do país africano no WTCC. A Seat e Ivan Miller defendem a liderança no campeonato. O brasileiro Augusto Farfus Júnior é o terceiro na tabela de classificação. Uma semana depois de correr no Japão, a MotoGP segue sem escalas para a Espanha, na cidade de Jerez de la Frontera. Essa é a principal categoria de motos no ano, e Jorge Lourenço corre tentando manter a liderança apertada para Valentino Rossi e Casey Stoner. E o programa termina lembrando que amanhã, dia 1º de maio, completam 15 anos da morte de Ayrton Senna. Hoje, dia 30 de abril, são completos os 15 anos da morte de Roland Ratzenberger. Fica aí uma lembrança de uma promessa do automobilismo austríaco e da lenda do automobilismo brasileiro. E o Pit Stop vai acabando, mas você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no endereço www.youtube.com.br/programa Pit Stop, ou pelo blog do Pit Stop no endereço www.programapitstop.blogspot.com. Você também pode entrar em contato com o nosso programa pelo e-mail, programa.pitstop@gmail.com. Pit Stop fica por aqui, nós voltamos na terça-feira. Até lá! Até lá! E aqui com a gente está Vitor Paulino, que fugiu. E Casey Stoner. O programa termina lembrando que amanhã, dia 1º de maio, completam 15 anos da morte de Ayrton Senna. Hoje, dia 30 de abril, são comemorados, não sou eu que falo isso. Sou eu.